Olá pessoal, mais um vídeo, ok? Agora a sessão 5.3 do nosso livro texto, ok? Então eu diria que é uma das sessões principais aí, né? O assunto, teorema fundamental do cálculo, ok? Então o próprio título já diz que é uma sessão importante, tá? Na verdade, essa sessão ela faz uma ligação entre o cálculo diferencial e o cálculo integral, tá? Historicamente, o cálculo diferencial ele surge, né, em essência, né, do problema da tangente. Vocês devem estar lembrados, né? A gente usou o problema da tangente para definir intuitivamente, né, na verdade, noções de limite de uma função, e depois vem a parte de continuidade e principalmente a parte de derivada, né? Então, o problema da tangente, né, ele acaba motivando o conceito, a definição de derivada de uma função, tá? E agora, recentemente, a gente começou a trabalhar com o problema de área, né? Então, o problema da tangente, de alguma forma, ele implicou, né, no conceito de derivada, vamos escrever aqui, né, derivada de uma função, ok? Então, quem está entendendo direitinho, né, a nossa conversa, percebeu isso. E o problema de área, que a gente começou a discutir há pouco, ele motivou a definição de integral definida de uma função, né? Uma integral de uma função, né? Então, historicamente, em algum momento, né, os dois problemas parece que não tinham relação alguma, né? Eram problemas não relacionados, tá? Mas daí, com o passar do tempo, se percebeu que, na verdade, esses dois conceitos, eles são processos inversos, ok? E é isso que a gente vai abordar nessa sessão, tá? Uma sessão que não vai ser tão longa, tá? O que eu pretendo fazer é apresentar para vocês as ideias do teorema fundamental e demonstrar ele, tá? Então, é um primeiro resultado que a gente vai fazer uma demonstração, tá? O legal de fazer essa demonstração é que você vai ver todas as ferramentas que a gente usou no curso, né, sendo aplicadas aí, tá? E a gente concluindo com um resultado fantástico, ok? O que a gente vai perceber, em essência, é que um problema de área, de alguma forma, ele remete a um problema de tangente, ok? Ou seja, o cálculo de uma integral definida de uma função, se a gente souber, por exemplo, a primitiva do que a gente está integrando, a gente consegue fazer isso de uma forma bem fácil, ok? Então, vamos lá. Vou pegar uma outra tela, tá? E já vou começar a trabalhar com a ideia do teorema fundamental do cálculo. Então, uso aquele teorema fundamental do cálculo, ok? Só abreviar ele, tá? Então, a essência é o seguinte, né? O teorema fundamental do cálculo, ele supõe que a gente tem uma função, tá? Antes disso, eu já vou falar. Já se preparem que o teorema é dividido em duas partes, né? Uma parte mais teórica e depois uma parte mais prática, tá? A gente depois acaba trabalhando com a parte prática, né? Mas é fundamental a gente entender a parte teórica, ok? Então, a única hipótese do teorema fundamental do cálculo é a seguinte: você tem uma função f, certo? Uma função de nome f, definida no intervalo fechado limitado a b, ok? Então, uma função real a variáveis reais, né? E o que a gente sabe é que essa função aí é contínua no intervalo ab. É a única coisa que a gente precisa, tá? Eu vou focar agora no que a gente chama de primeira parte do teorema fundamental do cálculo, tá? E eu vou tentar explicar para vocês o que isso significa, tá? Vamos lá, primeira coisa, vamos tentar esboçar aqui um possível gráfico de função, tá? Aqui está x, aqui y, ok? Vou marcar o intervalinho AB aqui, tá? E para motivar inicialmente, eu vou supor que a minha função f é não negativa, tá? Só para a gente associar isso com o problema de área, tá? Então vamos lá. Vou pegar um possível gráfico aqui, então eu tenho a f de a, tá? E suponho que eu tenho isso aqui, ó. Tá? Então isso é uma possibilidade de função contínua, tá? Aqui até usei a função sendo um pouco suave, mas não precisa, tá? A função não precisa ser suave, não precisa ser derivável, mas ela tem que ser contínua, tá? Então eu tenho
esse protótipo aqui. Eu tenho uma função f definida no intervalo fechado limitado a b, tá? E o que eu sei dela, a única coisa que eu sei é que ela é contínua, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou começar a introduzir para vocês o que a gente chama de função área, tá? Então, olha só. Eu vou definir aqui uma função g, tá? Vou definir uma função g grande, tá? Que faz o seguinte, ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer exatamente como este outro faz. Eu vou pegar essa função g, então, a função g pequena, tá? Só que eu vou definir ela onde? No mesmo intervalo de definição da f, ok? Então, essa função g pequena vai ser definida no mesmo intervalinho de definição da f. E ela vai associar sempre um número real, tá? Como que essa função vai estar definida? Então, para cada x que você pegar aqui no intervalinho AB, ela vai ser definida desse jeito aqui, tá? G desse x vai ser a integral de A até x de f. Agora eu não posso colocar x de x, né? Porque o x eu já estou usando. Então vamos colocar aqui f de s ds, tá? Essa função ela é chamada função área, ok? Ou áreas parciais, tá? Mas a gente vai ver qual é o significado dela agora. Então, olha só, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um x no intervalinho AB, então vamos lá. Vou pegar e vou marcar um xzinho aqui, um x no intervalo AB. Então, poderia ser esse x aqui, ó. Tá? Esse x. De acordo? O que é g de x? Isso é coisa importante. Então, g de x é a soma desde a até x da função que foi dada, da função f, tá? Então, como eu estou supondo a função f aqui não negativa, então eu peguei um gráfico aqui de uma função não negativa, o que eu estou pensando? Estou pensando nisso aqui, ó, tá? Esse número g de x aqui é exatamente o cômputo dessa área aqui, ó. Ok? É isso. É claro que se você mudar o x, por exemplo, suponho que o x seja esse cara, então eu estou computando essa área aqui, certo? Se o x for esse cara aqui, então eu estou computando essa área aqui. Por isso que a gente fala que a g é uma função área, né? São áreas parciais aí, né? Ou seja, e claro que o fundamental, certo, é a função f, tá? Claro que tem algumas perguntas do tipo, essa função g aqui, ela está bem definida? Ou seja, se eu pegar um x no intervalo AB, g de x é um número real sempre? Então, a gente vai voltar à sessão anterior, os resultados que a gente apresentou, né? Se você me der um x, g de x é exatamente o cômputo, né, da área aqui, nesse caso, de A até aquele x que foi dado. Ok? Será que esse número existe? O que a gente já comentou na aula, no vídeo anterior, é que se a função f for contínua no intervalinho ax, então esse número existe. Então, da continuidade da f no intervalo AB, a gente tem garantia de que esse número aqui existe para todo x compreendido entre A e B, incluindo A, incluindo B, tá? Observa aqui o seguinte, vamos colocar de outra cor aqui. Quanto que é g de A, né? G de A, vou pegar o primeiro cara aqui, o x como sendo o próprio A, vai ser a integral de A até A, de f de s ds. Esse número é zero, ok? Porque é a integral de A até A. E quanto que é g de B? G de B é a integral de A até B, né? Ó, g de B, então se o x entra B, eu vou integrar de A até o B, a função que foi dada, ok? f de s ds. Então, esse é um número. Quem seria o g de A? Seria zero. Quem seria o g de B? O g de B seria exatamente essa área aqui, ó. Ok? Novamente, eu estou usando a função f aqui como não negativa para a gente conseguir fazer essa associação, tá? Agora, uma outra coisinha que eu queria só chamar a atenção, que é bem importante, e eu quero usar essa mesma tela, é a seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um H agora, um H positivo, certo? Pequeno. Aquelas ideias de limite sempre, né? Então, vou pegar um H positivo pequeno, tá? E eu vou calcular, então, isso só para a gente fazer uma continha, tá? Eu vou tentar calcular o G de x mais H, certo? Onde que está o g de x mais h? Então, vamos lá. O g de x mais h seria a integral desde o a até o x mais h, né, da função. Então, olha só. Vamos pegar uma outra caneta, essa daqui, ó. Então, se o x está aqui,
Então, o x mais h estaria mais ou menos aqui, né? Já que o h é positivo, certo? Não é zero, ok? E é pequenininho. Então, o x mais h está aqui. Quem seria o g de x mais h? O g de x mais h seria exatamente a integral, certo? Desde o a até o x mais h, ok? Então, seria essa área que eu pintei de azul, tá? Se agora a gente subtrair do x mais h, do g de x mais h ao g de x, o que eu estou fazendo? Vamos olhar. Eu estou pegando aqui o g de x mais h, o g de x mais h é a integral de a até x mais h. Então, eu tenho essa área aqui, ó, certo? Só que agora eu estou subtraindo o g de x. G de x é essa área aqui, ó. O que está sobrando, então? Concordam que está sobrando essa areazinha aqui dessa região pequenininha? Região pequenininha por quê? Porque a base aqui é o intervalinho x mais h, já que o h é positivo e pequeno, né? Então, é um filetinho de área aí, tá? O que eu vou fazer, então? Eu vou apagar essa parte aqui, tá? Que é bem importante isso. Vamos apagar tudo aqui, tá? E vou deixar ali representado o que a gente entende por g de x mais h menos g de x. Então, esse número aqui, ó, não é difícil a gente entender, né? Quem viu as sessões anteriores, aí, né? Exatamente essa areazinha aqui. De acordo? Agora, observa. Isso aí é uma coisa mais intuitiva. A gente vai justificar isso depois, tá? G de x mais h menos g de x é a área desse filetinho aqui. Como a minha função f, que foi dada lá no início, ela é contínua, então esse número eu poderia pensar ele próximo de quem? De h, que é a base aqui, vezes f de x. Então, olha só, vou fazer essa reconstrução aqui. Não é reconstrução, é uma aproximação, ok? Perfeito? Então, estou dizendo que esse número g de x mais h menos g de x, eu posso escrever ele como aproximadamente igual a h vezes a f do x que foi dado. Entende? Novamente, esse x é um cara fixo. Então, vamos colocar aqui. Esse x aqui é um cara que está fixo aí, nessas continhas, né? Então, fixei o x, peguei um h pequenininho, calculei o g de x mais h, subtraí o g de x e percebi que essa areazinha aqui, ó, eu consigo aproximar ela mais ou menos bem pela área desse retângulo. Essa aproximação aí ela é permitida porque a função f é contínua. Se a função f é contínua no intervalo todo AB, em particular no intervalinho x mais h. Ok? Então, olha só agora. Esse h que está aqui, eu posso tirar ele daqui, tá? E trazer para cá. Então, isso está dizendo para a gente que quando você sai do x e vai para o x mais h, certo? A função área g, ela tem uma variação média. Isso aqui é uma variação média, né? Porque eu estou pegando g de x mais h menos g de x dividindo pelo h, que é aproximadamente igual a f de x, certo? E o que a gente percebe é o seguinte, que à medida, olha aqui, aqui está o x, aqui está o x mais h. À medida que o h vai indo para zero, vai ficando pequenininho, certo? Essa aproximação aqui, ela vai ficando cada vez melhor, ok? Então, o que a gente diz aí é que no limite, né? Vamos colocar aqui, no limite, quando h tende a zero, intuitivamente, a gente tem o quê? Que esse cara aqui está indo exatamente para a derivada da g num ponto x, certo? E esse cara aqui está convergindo para a igualdade, né? Que é exatamente o f de x, tá? Que é exatamente o f de x, tá? E esse é o grande resultado, ok? Claro, essa continha ela foi feita por uma função f não negativa. O que eu vou fazer daqui para frente é exatamente mostrar esse resultado para vocês, tá? Pensando numa função f contínua, mas não necessariamente negativa, não necessariamente não negativa. Pode ser uma função f contínua qualquer, ok? Então, o que esse resultado está dizendo, de alguma forma? Que se você me der uma função f contínua, sempre vai existir uma função, já chamei ela aqui de g e mostrei para vocês como ela funciona, cuja derivada é f. Isso está dizendo para a gente que toda função contínua, f, tem uma primitiva. Tá? Esse é o resultado da parte 1 do Teorema Fundamental do Cálculo. Tá? E é isso que eu vou justificar para vocês agora. Ok? Claro que essas noções aqui de aproximadamente igual, tudo,
tá? A gente vai justificar agora com detalhes, beleza? O que eu vou querer fazer aqui? Como o resultado é relativamente simples de justificar, tá? Eu vou aproveitar esse desenho aqui, né? Esse desenho é importante, ok? Só que agora eu vou supor que a minha função f, tá? É uma função qualquer, tá? O desenho ele está aqui, tá? Peguei essa função, mas eu poderia substituir por outro desenho. Ela pode ser negativa também, não tem problema. Ela poderia ser isso aqui, ó, sem problema algum. Perfeito? Então vamos lá agora, tá? Eu vou apagar essa noção aqui, tá? E vou começar do mesmo jeito, tá? Só que agora eu vou tentar justificar. Eu já vou pensar na justificativa do resultado, tá? Então, o que eu fiz? Primeira coisa, considere uma função f contínua. Use esse desenho aqui como uma referência, tá? Define uma função g desse jeito, tá? Bem-vindos, né, vocês aí ao conceito de função integral, né? Isso é bastante comum na engenharia, principalmente, tá? Bastante comum, ok? A gente vai ver isso nas próximas sessões, tá? Então, define a função g desse jeito, ou seja, g de x é integral de a até x de f de s ds. Como eu já comentei, como a função f é contínua no intervalo fechado limitado a b, então esse número aqui sempre vai existir. Porque aqui eu estou integrando de a até x, onde x é um cara entre a e b. Então, esse número vai existir porque toda função contínua é integrável, ok? No intervalo fechado limitado aí. Perfeito? Então, agora o que a gente vai fazer é exatamente como eu fiz antes, tá? Sem perda de generalidade, o que eu vou fazer agora é uma hipótese, tá? Vocês podem perceber que essa conta que eu estou fazendo para H positivo, ela pode ser feita tranquilamente para H negativo, é só reescrever, tá? Então, eu vou pegar um H positivo, H perto de zero, tá? E vou fazer umas continhas, tá? E, obviamente, novamente, eu vou pegar um x fixo e vou tentar buscar a derivada da função g nesse ponto x. E vou mostrar para vocês que a derivada de g no ponto x é a própria f, tá? Então, vamos lá, vamos fazer as continhas aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é quanto é g de x mais h menos g de x. Agora, do ponto de vista exato. Então, vamos lá. G de x mais h menos g de x é o seguinte, é a integral de a até x mais h, né? Isso é o g de x mais h, a integral de a até o x mais h, de f de s ds, mais a integral, deixa eu só apagar um pouquinho aqui, tá? Mais a integral, na verdade eu vou calcular agora aqui o g de x, a integral de a até o x, ok? De f de s ds. Intuitivamente, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui a função g no x mais h, ou seja, essa pseudo-área aí, né? E estou subtraindo, vamos tirar essa pontinha aqui, e estou subtraindo o g de x. Então, o que sobra? Sobra exatamente essa areazinha aqui, tá? A gente vai perceber isso. Então, isso aqui é exatamente, vamos lá, a integral de a até x mais h, usando propriedades de integral que a gente já viu, isso é a integral de a até x, de f de s ds, mais a integral de x até x mais h, de f de s ds. Então, o que eu fiz aí? Eu peguei esse cara aqui e quebrei ele como essas duas somas aqui, ok? Então, a integral de a até x mais h, então a integral daqui até aqui, olha, daqui até aqui, eu escrevi como daqui até aqui, mais daqui até aqui, ok? Só que agora, eu vou subtrair a integral de a até x de f de s ds. Então, a conclusão, né? O que a gente conclui aqui, né? Que esse cara aqui é exatamente igual a esse cara aqui, tá? Então, eu vou, como eu tô subtraindo os dois, né? Então, esse cara vai cancelar com esse, tá? Então, vamos fazer isso. Então, esse cara cancela com esse. Então, isso é igual a integral de x até x mais h de f de s ds. Então, olha só o que a gente fez. Esse número g de x mais h menos g de x, ok? É exatamente, vem aqui, essa areazinha aqui, ok? Ou seja, a integral daqui do x até o x mais h de f de s ds.
ok? Novamente, para a gente não perder o desenho, tá? Se vocês querem, vocês voltam no vídeo, né? O que eu vou fazer, eu vou apagar essa continha, acho que ela é bastante clara, né? Tá? Vou apagar essa continha, tá? E vou só reescrever aqui. Então, isso aqui é uma coisa importante. Essa integral de x, acho que é x mais h, de f de s ds. Então, olha só, o s aqui está variando desde o x até o x mais h. Perfeito? Agora, olha só o que a gente vai fazer aí, tá? Vamos só apagar isso aqui também, tá? O que eu posso usar agora aí? O h é um cara positivo, tá certo? E perto de zero, ok? Outra coisa só para ganhar espaço, a nossa função f aqui, desde o início, ela é contínua. Então, vamos pegar aqui, vou apagar isso aqui, que eu preciso enxergar o que a gente está fazendo aí, na mesma tela, tá? Então, agora, o que eu sei sobre o f de s, né? Sobre a função f. A função f é contínua no intervalo AB. Beleza? E aí, no intervalinho, vamos colocar aqui, ó, eu tenho um intervalinho aqui AB, certo? Eu fui lá e peguei um x, vamos marcar ele aqui, tá? E aqui eu tenho o x mais h, tá? Então, o que eu sei agora? Como a função é contínua no intervalo AB, em particular, ela é contínua, a função é contínua no intervalo AB, em particular, ela é contínua no intervalo x, x mais h. O x é fixo e o h é um cara positivo, pequenininho, tá? O que a gente já sabe? Que função contínua em intervalo fechado limitado tem máximo e tem mínimo naquele intervalo, não é? Então, olha só, então a função f, eu consigo limitar ela por cima por uma certa constante, que seria o maior valor assumido pela função no intervalo que foi dado, né? E também por baixo, tá? Então, o que a gente pode dizer aí? Tá? Deixa eu só dar uma olhada. Então, o que a gente pode escrever? A gente pode escrever aqui, vamos lá, que a função f, ou seja, a integral de x, ou vamos fazer assim, melhor, a função f, no intervalinho x, x mais h, eu posso dizer que ela é menor ou igual que um certo m grande, certo? E é maior ou igual que um certo m pequeno. Quem que é o m grande? É o valor máximo assumido pela função f no intervalinho x, x mais h, ok? Então, observa que esse m aqui, de alguma forma, ele vai depender do x e do h que a gente está considerando, tá? Então, isso aqui é uma verdade, tá? Isso é uma verdade, certo? Em x, x mais h, tá ok? Por que isso? É o teorema do valor extremo, né? Tá? O teorema de Weierstrass, né? Que já que a função é contínua no intervalo AB, ela assume o valor máximo e assume o valor mínimo. Então, propriedade da integral agora. Então, vamos lá. Então, se isso é uma verdade, então, vamos colocar isso aqui em cima. Tá? Desculpa aí que está um pouco congestionado, mas se isso é uma verdade, então, o que a gente vai fazer? A gente vai integrar de x até x mais h a constante m, ds, vai integrar de x até x mais h a função f, e vai integrar de x até x mais h a função m grande. O que eu estou dizendo? Então, olha aqui embaixo, né? Como a função f ela é limitada por cima por um m grande e por baixo por um m pequeno, eu estou pegando a integral no intervalo x, x mais h dessa função, a integral no intervalo x mais h dessa função e a integral no intervalo x, x mais h dessa função. É o que eu fiz aqui. E o que a gente já viu, né, de propriedades da integral é que essa desigualdade aqui é verdadeira, né? O que eu estou dizendo? Se a minha função f está entre m pequeno e m grande no intervalinho x, x mais h, então isso aqui é uma verdade. Tá? Por que eu estou querendo fazer isso? Porque eu estou querendo estimar esse número aqui, ó. E olha ele lá, ó. Tá? Então, vamos reescrever agora, tá? Vamos reescrever, pode ser com
com uma outra cor aqui. Vamos pegar essa cor aqui, ó. Tá? Então, reescrevendo. Opa, desculpa. Vou apagar isso aqui. Então, isso é equivalente a dizer, né? Aqui eu tenho, no intervalo x mais h, uma função, que é a função constante igual a m. Então, quanto que vai ser essa integral? É exatamente um retângulo com base x mais h e altura m. Então, é m vezes x mais h menos x, né? Então, eu tenho aqui m vezes h. Então, essa integral aqui nada mais é do que uma areazinha aí, cuidado, porque o m pode ser negativo, né? Mas a menos de sinal, seria a área de um retângulo de altura m e base medindo h, por isso m vezes h, tá? Então, isso é menor ou igual que a integral de x até x mais h, tá certo? De f de s ds, e isso é menor ou igual, mesma história de antes, que m vezes h. Ok? Então, observe agora uma coisa. Essa parte aqui que eu não preciso mais, ou melhor, vamos fazer o seguinte agora. Esse desenho aqui, ele já não é mais útil para mim. Tá? A gente sabe o que está acontecendo. Tá? Eu gostaria de continuar essa conta aqui. Ó. Então, olha só. Eu tenho a minha função g, eu calculei o g de x mais h e subtraí o g de x. Deu isso aqui. Como eu estou pensando não só na variação da função g, mas da variação média, o que eu vou fazer agora, eu vou dividir isso aqui por h. Quando você divide isso por h, você está dividindo esse número aqui por h. Então, vamos só reescrever isso aqui. Então, isso é igual a 1 sobre h vezes isso. Tá? Agora, observe uma coisa. Esse número aqui, ele está aqui, ó. Certo? Ele é menor ou igual que mh e ele é maior ou igual que mh. M pequeno, m grande aí, tá? Então, isso daqui é equivalente a dizer que a integral de x até x mais h de f de s ds, se você multiplicar por 1 sobre h, isso é menor ou igual que o m grande e maior ou igual que o m pequeno. Aqui entra a hipótese que o h é positivo, tá? Ou seja, como o h é positivo, eu estou dividindo todo mundo por h e estou mantendo a desigualdade. Se você pensasse no h negativo, a conta é equivalente, só que aqui você teria que inverter a desigualdade. Mas tudo funcionaria do mesmo jeito. Tá? Então, olha só, o que é relevante aqui? Esse número aqui, ó, que é exatamente essa variação média da g, ele fica entre m pequeno e m grande. Tá? O que a gente quer fazer agora? A gente quer pegar essa variação média e tentar transformar ela em variação no ponto x. Então, eu precisaria tomar o limite quando h vai para zero. Ok? Essa é a parte importante. Né? Então, eu preciso dessa conta aqui tomar o limite quando h vai para zero. Tá? Então, olha só o que eu preciso fazer. Vamos escrever aqui. Tá? Eu preciso, né, tomar o limite. Então, eu vou apagar aqui de novo. Tá? Eu preciso, então, tomar o limite quando h tende a zero de g de x mais h menos g de x sobre h. Isso nada mais é do que o limite quando h tende a zero de 1 sobre h integral de x até x mais h de f de s ds. O que eu quero convencê-los agora é que esse limite, ou seja, o limite dessa conta aqui, quando h vai para zero, isso vai dar exatamente o f de x. Ok? Então, essa é a parte relevante aí da nossa continha. Tá? Então, eu preciso, né? Eu preciso justificar, então, que esse limite aqui é f de x. E para isso, agora, eu vou ter que voltar numa continha que a gente fez há pouco. Tá? Então, eu vou apagar aqui, tá? E vou retomar a conta. Então, olha só. Quando a gente foi fazer a continha, vamos colocar aqui, ó. Eu tinha lá o intervalo AB. Vamos colocar aqui o A e o B. Beleza? Então, só para... Essa é a parte importante do resultado. Eu fui lá e peguei um certo X entre A e B. E calculei G de X. É isso aqui. Daí eu falei para vocês o seguinte, ó. Considera um H pequeno positivo. Tá? Então, eu fui lá e peguei
x mais h. Beleza? E daí eu calculei o g de x mais h menos g de x, que ficou exatamente essa integral aqui. Integral de x até x mais h de f de s ds. Daí eu queria, não a variação da função g, mas a variação média. Então eu dividi por h. Tá? Agora, para eu chegar nessa estimativa aqui, o que eu fiz? Né? O fato da função f lá no início ser contínua no intervalo AB, me garantiu também que ela é contínua no intervalo x mais h. Tá certo? Então, olha só. Eu vou apagar isso aqui, tá? Então, eu vou escrever isso de novo, isso é importante. Então, f contínuo, vou pegar uma caneta um pouco mais fina, em x mais h. Então, o que a gente fez? Usou o teorema do valor extremo, né? Ou seja, pelo teorema do valor extremo, isso é a parte importante. F de S eu consigo limitar por um m grande e por um m pequeno nesse intervalinho aqui. Então, para todo x nesse intervalinho, certo? X mais h, eu consigo, na verdade não é para todo x, perdão, para todo s. Então, vamos escrever aqui que é melhor. Tá? Isso é uma verdade para todo s pertencente àquele intervalinho. Então, para todo s nesse intervalinho, eu consegui isso daqui. Isso é o teorema do valor extremo. Mas agora eu vou usar um pouquinho mais do teorema do valor extremo. Na verdade, o m, ele é o valor máximo da função f nesse intervalinho, certo? O teorema do valor extremo diz que esse valor máximo, ele é atingido num ponto de máximo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, existe um certo carinha lá no intervalo x mais h, esse carinha eu vou chamar de Cmax, ok? Que isso aqui é uma verdade. Isso aqui é o f de Cmax. Quem é o Cmax? Certo? É um ponto aonde ocorre o máximo. Pode ter mais do que um, mas tem pelo menos um. Tá? Então, obviamente que esse Cmax depende do x e do h que a gente fixou. Tá? Porque eu estou fazendo a busca, certo? Eu tô assumindo, né, que esse máximo existe nesse intervalinho aqui. Então, esse Cmax depende do x e depende do h. Mas isso daqui é uma verdade. Tá? E a mesma coisa vale para o... Vamos colocar aqui, desculpa. Para o m pequeno. Ou seja, esse m pequeno é o valor mínimo assumido pela função no intervalo, tá? Mas ele é atingido em algum ponto daquele intervalo. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que o Cmax, esse cara aqui, ó, ele é um cara aqui nesse intervalo, e esse cara aqui também. Então, vamos marcar eles ali. Então, vamos colocar aqui o Cmax em verde, tá? Vou dizer, o Cmax ele pode estar em algum lugar aqui, qualquer lugar, tá? E o Cmin também. Vamos colocar outra cor aqui, pode ser essa. Cmin. O que importa é que Cmax e Cmin, eles estão dentro do intervalinho, ok? É isso que a gente quer trabalhar, tá certo? Feito isso, então, o que a gente justificou, tá? Então, a gente foi fazendo continhas, vamos colocar aqui, a gente foi fazendo continhas, né? E chegou à conclusão, né? Isso era equivalente, né? Eu peguei integral, bom, equivalente não, pelo menos implica, né? Eu peguei isso sendo uma verdade, calculei a integral de f de s ds de x até x mais h. Isso ficou menor ou igual que m vezes h e maior ou igual que m pequeno vezes h. Ok? Só que agora eu vou usar esse fato aqui, ó. Que o m grande é o f de algum Cmax. Então, vamos apagar aqui, certo? Isso aqui é h vezes a f de um certo Cmax. Ok? E o m pequeno é exatamente o h vezes o f num certo Cmin. Menor ou igual aqui. Tá? Então, essas duas informações aqui são bem relevantes, né? Perdão, desculpa. Cmin, Cmax. Daí o que a gente fez? Como o h é positivo, eu dividi todo mundo por h. Tá? E aqui ficou 1 sobre h. Então, olha só, o que a gente fez? A gente percebeu que esse número aqui está limitado por baixo por f de Cmin e por cima por f de Cmax. Tá ok? É exatamente esse cara aqui. Ó. Só que agora o que eu quero fazer? Eu quero calcular o limite quando h vai para zero. Então, eu tenho que buscar o limite desse cara aqui quando h vai para zero.
Só que olha que interessante, tá? Vejam como a gente vai buscar agora o teorema do confronto, tá? Eu vou apagar aqui novamente. Eu preciso fazer tudo na mesma tela para vocês enxergarem isso, tá, gente? Então, observa o seguinte, ó, olha aqui, ó. Dado um x e um h, existe o Cmin e existe o Cmax. Tanto Cmin quanto Cmax dependem do x que está fixo e do h também. Agora, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo fazer o h ir para zero. Então, vamos pegar aqui uma outra cor, tá? Eu quero analisar no limite quando o h vai para zero, tá? Quando o h vai para zero, o que acontece com o x mais h? Se o h vai para zero, esse cara aqui vai se aproximar de x, não é? Vamos lá, desculpa. Esse cara aqui vai para x. Agora, como o Cmin e o Cmax estão entre x e x mais h, o que acontece com o Cmin e o Cmax? Vamos até outra cor aqui, tá? Isso implica, então, que o Cmin ele vai se aproximar de x, esse número Cmin é o ponto de mínimo, né, no intervalo x mais h. Então, ele vai se aproximar de x e o Cmax também vai se aproximar de x. Concorda? Vamos colocar aqui, ó. E o Cmax também se aproxima de x. Agora, olha só. Se o Cmin se aproxima de x, o que acontece com o f de Cmin? Vou pegar uma outra cor de novo aqui. Tá? O que acontece com f de Cmin? Ele vai para onde? Ele vai para f de x? Essa é uma pergunta. Vai. Por que vai? Pela hipótese. A função é contínua. Olha como é forte a continuidade, né? A hipótese de continuidade da função f. Então, como esse cara aqui está indo para x, o f dele está indo para f de x. E o mesmo vale para o f de c max. Também vai para f de x. Então, olha só que interessante. Teorema do confronto na jogada, né? O que a gente percebe? Vamos ver aqui. O que a gente percebe? Que no limite, olha aqui, ó, quando h vai para zero, esse número aqui, ó, ele é limitado, na verdade. Bom, esse número aqui, ele é limitado por cima por isso e por baixo por isso. Só que no limite, quando h vai para zero, o que acontece com esse cara aqui? Ele vai para f de x. E o que acontece com esse cara aqui? Ele também vai para f de x. Então, a gente vai lá buscar o teorema do confronto, né? Esse cara depende de h, é limitado por cima por isso e por baixo por isso. Só que quando o h vai para zero, começa a ficar pequeno, esse número que está limitando por cima vai para f de x. E esse número que está limitando por baixo também vai para f de x. Então, o que resta para esse cara? Ir para f de x. Tá? Então, a conclusão é que esse limite aqui, vamos apagar aqui, é igual a f de x. Mas, observa que esse limite aqui, que seria uma variação da função g, né, no ponto x, isso aqui nada mais é do que, vamos colocar aqui, nada mais é do que a derivada da função área, lá no início, no ponto x. Então, isso implica que se você derivar a função área, ou seja, essa função aqui, num ponto x, isso é exatamente, f de x. E isso é um resultado tremendo, que diz que do ponto de vista teórico, isso é bastante teórico, né? Essa função área aqui, ok? Nada mais é do que uma primitiva da função f que foi dada no início. Então, o teorema fundamental do cálculo está dizendo de cara que toda função contínua no intervalo fechado limitado, AB, tem primitivo. Tá certo? Então, o que a gente fez? Vamos lá. Agora eu vou mudar a tela. Desculpa, às vezes tem os detalhes aí, mas se concentrar dá para entender bem, tá? Então, o que a gente fez, né? O teorema fundamental do cálculo. Vamos lá. Teorema fundamental do cálculo, tá? A gente pegou uma função f contínua em AB, certo? E a gente definiu uma função g como sendo isso aqui, ó. Eu estou somando a função s, segundo a integral definida que eu apresentei para vocês já, certo? Para todo x no intervalo AB. Ok? Essa função aqui é chamada função integral, ok? Tá?
E o fato é que a gente percebe que para x nesse intervalo AB, essa função aqui está bem definida, tá? O que a gente justificou, né? Então, o que a gente justificou, que a gente chama de parte 1 do teorema fundamental do cálculo, que g' de x é igual a f de x em AB. Tá? Isso está dizendo para a gente o seguinte, que essa função g definida desse jeito, ela é muito mais que contínua, ela é derivável, tá? E a derivada é exatamente a f de x, tá? Um outro jeito que a gente gosta de escrever isso é assim, tá? A derivada com relação a x, de qual função? Essa função aqui, é exatamente o integrando no ponto x. Tá? Essa é a primeira conclusão do teorema fundamental do cálculo, que eu diria que é a conclusão mais importante. Tá? Então, isso daqui é a função g. Tá? Então, isso está dizendo que toda função contínua tem uma primitiva. Tá? Agora, calcular a primitiva é outra história. Opa! Aí a gente vai para o item que eu até vou chamar aqui de B. Tá? Então, olha só. No item A, o que a gente percebeu? Que essa função g, ela tem derivada como sendo a f, ou seja, ela é uma primitiva da função f. Ok? Agora, supõe que por outros meios você vai lá e calcula uma outra função f grande, cuja derivada é a função f pequena. Você vai lá e faz a continha. Eu chamo isso de um pedágio, tá? Quando você vai calcular uma integral definida, vocês vão perceber que isso é um pedágio. Será que a gente consegue resolver isso por tentativa e erro, usando uma técnica? Né? Será que a gente consegue buscar uma função f grande cuja derivada é f pequeno? Essa é a pergunta. Suponha que sim. Então, olha só. Se você conseguir pagar esse preço aqui, a gente vai ter um resultado bacana. Por quê? Porque a f grande e a g pequeno são duas primitivas da f. Então, o que a gente conclui? Isso a gente já viu nas nossas conversas, né? Lá na seção 4.9, né? Que a f pequena nada mais é do que a g pequena mais uma constante. Ok? Então, o que isso está dizendo? Olha só. De forma teórica, a gente percebeu que se uma função f for contínua no intervalo fechado limitado, então essa função aqui, definida desse jeito, é uma primitiva da f, porque a gente derivou ela, derivou a g e deu f. Você vai lá e faz umas continhas, tá? E tenta achar uma primitiva. Eu já adianto que o processo de achar primitiva de função não é trivial. Mas é possível para uma classe bem grande de funções. Então você foi lá e achou a primitiva, uma outra primitiva. Tá? Então você achou a sua, a f grande é a sua, a g é essa daqui. Só que a gente já viu que duas primitivas diferem por uma constante, ou seja, aquela que você achou nada mais é do que essa a menos de uma constante. Então olha só que interessante. Se isso aqui é uma verdade, o que eu vou fazer? Essa é a parte B do teorema fundamental. Tá? Eu vou pegar a sua primitiva e vou calcular no ponto B. Quanto é? Então vamos lá. F de B é G de B mais C. Então, isso aqui é G de B mais C, certo? E eu vou pegar também a sua primitiva e vou calcular no ponto A, que são os extremos do intervalo AB, tá? Isso é G de A mais C, ok? Agora, olha só. Essa parte das primitivas a gente já abandona aqui, tá? Quanto é G de B? Vem aqui agora na definição. Quem é G de B? É a integral de A até B de F de S ds mais C. E quanto é G de A? G de A é a integral de A até A de F de S, ou seja, é zero. Mais C. Ok? Então, observe o seguinte, ó. A integral de A até B mais C é F de B. Só que o C, nesse caso, é exatamente F de A. Então, você substitui aqui o C por F de A. Então, vamos colocar aqui F de A. E aí vem a parte elegante do teorema fundamental. Tá? Você ganha de presente
que a integral de A até B de f de S ds é o f de B menos o f de A. Ok? Então, isso está dizendo para a gente, é a segunda parte do teorema fundamental, que a integral de A até B de f de S ds nada mais é do que a sua primitiva que você achou no ponto B menos a sua primitiva no ponto A. E esse é o resultado. E é um resultado que os alunos em geral adoram, usam bastante, tá? Que é um resultado que faz ligação entre cálculo de áreas, ou seja, cálculo de integrais, tá? E cálculo de primitivas. Né? Sempre lembrar que quem que é f aqui? É uma primitiva da função f pequeno que você está disposto, ou que você encontrou. Tá? Então, está dizendo para a gente que o processo de integrar a f no intervalo AB nada mais é do que achar uma primitiva e ver a variação total dessa primitiva, né? Ou seja, eu pego f de B menos f de A. É a variação da primitiva no intervalo AB, que é um resultado fantástico. Ok? Então, o teorema fundamental do cálculo é isso. Né? Primeira parte importante, que diz que toda função contínua tem primitiva e diz qual é a cara da primitiva. Segunda parte, seguinte, bom, se você achar uma primitiva, essa sua primitiva difere daquela por uma constante e a gente usa para calcular a integral. Ok? É isso aí. Agora, isso abre uma frente muito bacana para a gente, ou seja, cálculo de integrais. Então, o que a gente vai fazer daqui para frente é explorar bastante o resultado, né, o teorema fundamental do cálculo. Esse é um objetivo, tá? E segundo, resolver problemas, né, que remete ao cálculo de uma integral. Ok? Então, essa é a essência da sessão. Perfeito? Por exemplo, agora, vamos lá. Um exemplo. Olha aquela integral de 0 até 1 de x² dx. Suponho que você queira calcular essa integral. Então, a gente já fez isso, né? Aqui xy. Tá? Aqui está x², então a nossa função f é essa daqui, né? Eu estou integrando a função x². Só que eu estou integrando desde o 0 até 1. Ou seja, esse número aqui representa quem, né? Na verdade, essa areazinha aqui. Tá? A gente fez essa conta usando um processo de limite, pela definição. Sofremos bastante, né? Mas agora, o que o teorema fundamental do cálculo diz é o seguinte. Bom, a função x² é contínua no intervalo 0, 1? Ela é contínua na reta toda. Você sabe resolver esse problema aqui? Ou seja, você sabe pagar esse pedágio? Vamos chamar essa função de f grande. Bom, sabemos. Ache uma primitiva. Na verdade, eu sei todas, né? Porque se eu achei uma, é só somar uma constante, né? Enfim, achei uma, peguei uma, x² sobre 3. Por que isso é primitiva dessa? Porque se você derivar essa função, você vai ter isso. Ok? Então, o que o teorema fundamental do cálculo diz? Bom, se você pagou o pedágio, essa continha aqui nada mais é do que a sua primitiva no ponto 1 menos a sua primitiva no ponto 0. Ou seja, a primitiva no ponto 1 é 1/3, menos a primitiva no ponto 0, que é 0. Ou seja, isso dá 1/3. Isso está dizendo que essa areazinha aqui, tá, é 1/3. Perfeito? Lembrando que o pedágio é achar a primitiva. Tá? Um outro exercício, eu quero integrar, por exemplo, de 1 até 3 é na x. Então, o que eu estou fazendo aí, né? Sempre lembrar. X, y, aqui está 1, aqui está mais ou menos o 3, né? Vamos colocar aqui um possível gráfico. Exponencial de 1 está mais ou menos aqui, exponencial de 3 é mais ou menos aqui, né? Porque a função exponencial ela faz isso, né? E ela segue, ok? Perfeito? Ou seja, esse número aí nada mais é do que essa areazinha aqui. Tá? Então, a primeira pergunta que vem é: sabemos a primitiva de A na x? É o próprio A na x, porque a derivada de A na x é A na x. Então, esse aqui vai ser a primitiva, isso aqui é um outro jeito de escrever. A primitiva calculado de 1 até 3. Ou seja, exponencial de 3 menos exponencial de 1. Ou seja, é o cubo menos 0. Isso está dizendo para a gente que essa área aqui é exatamente esse valor, sem precisar calcular limite. Essa é a parte importante.
Perfeito? Um outro exercício que eu comentei com vocês, vamos colocar ele aqui, tá? Probleminha de área bem simples, tá? X, Y. Suponho que a gente pega aqui o gráfico da função seno. Tá? Então, esse aqui é o gráfico da função seno, de 0 até π. E eu estou interessado nessa área aqui. Tá? Então, essa área aí, vamos fazer a continha. Essa área, a gente já sabe que é integral de 0 até π de seno de x. Primeira pergunta, eu sei a primitiva do seno? Ou seja, uma função cuja derivada é seno, é menos o cosseno. Aí você simplesmente tem que ver a variação total dela. Ou seja, menos cosseno de π, menos do teorema fundamental do cálculo, menos cosseno de 0. Ou seja, cosseno de π é menos 1, então menos 1, menos cosseno de 0 é 1. Ou seja, 1 mais 1, 2. Ou seja, eu ganhei de brinde que essa areazinha aqui, certo? É 2. Resultado fantástico, ok? Porque a gente não sabia calcular a área de regiões que um dos lados é curvo e agora a gente já aprendeu uma técnica. Claro que sempre lembrar que a gente tem que cuidar com as questões de continuidade, né? Claro que se a função não for contínua, professor, a gente vai tentar adaptar, ok? Então essa é a essência, tá? No próximo vídeo eu vou explorar um pouquinho mais a parte 1 do teorema fundamental do cálculo, tá? E vamos também fazer cálculo de integrais definidas, tá? Mas o que eu quero que fique é a essência, né? Nesse vídeo, a ideia é a essência do teorema fundamental do cálculo, ok? É isso aí. Até o próximo.